Bom dia! Quando se fala do nosso país, diz-se que é um mundo rural e é essa a realidade que lhe mostramos aqui todas as semanas. Seja bem-vindo a mais uma edição do De Sol a Sol. No programa de hoje vamos falar-lhe sobre o estado da horticultura do Oeste português 3 meses depois dos estragos provocados pelo mau tempo. Por isso mesmo, vamos estar à conversa com o engenheiro António Gomes, presidente da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste. Pelo meio, vamos apresentar-lhe uma rubrica sobre pescas e também revelar-lhe um pouco mais acerca da arte dos bonsai. Se ficou curioso, continue desse lado. Acredito que vai valer a pena. Foi a 23 de dezembro, na véspera de Natal, que uma intempérie se abateu sobre a região do Oeste. Os prejuízos foram mais que muitos e é agora a altura de começar de novo. O De Sol a Sol dá-lhe a conhecer algumas dessas histórias. É uma vida de trabalho que nós vemos a perder-se tudo num bocadinho, que a gente vê uma vida andar toda para trás. Fiquei abismado com o grau de destruição, portanto, foi mesmo catastrófico, nunca tive essa noção, nunca pensei que isso pudesse imaginar. Recordo-me de ver isto tudo destruído, agarrei-me ao meu irmão e é triste, muito triste. Realmente, contra a natureza é difícil prever o que quer que seja e há um desespero muito grande e uma frustração porque não dependeu de nós. Aquilo foi uma coisa fora do normal. Paciência. É o risco da atividade e pronto. E agora há que dar arregaçar as mangas e começar tudo de novo. A madrugada de 23 de dezembro não foi pacífica. Ventos superiores a 220 km/h, que em minutos ou horas conseguiram arrasar uma região. Casas, estabelecimentos comerciais, áreas de cultivo. O caos instalou-se um pouco por toda a zona do Oeste, especialmente no concelho de Torres Vedras. E foram cenários como este que impressionaram o país inteiro. O tecido produtivo na região foi realmente fortemente afetado. Estamos a falar de 500 hectares afetados, em que 50% ficaram totalmente destruídos. Os restantes, 50%, realmente ficaram parcialmente danificados. Os ventos fortes levaram tudo à sua passagem. Toneladas de ferro foram vergadas com a mesma facilidade com que se desmancha um castelo de cartas. Uma a uma, as estufas foram tombando sob a força do vento. O sono foi conciliador para Carlos Malaquias. Quando chegou a manhã, o cenário revelou-se pouco animador. Das 500 toneladas de abóboras que tinha armazenadas nas estufas, conseguiu escoar 400, mas o preço para evitar o pior acabou por ser elevado. Conseguimos vender o produto, só que tivemos que tentar vendê-lo mais rápido, portanto, e aí, quando nós temos a fazer pressão para o vender, temos que vender mais barato. Houve prejuízos em termos de vendas, porque era para ter aqui algum produto ainda e já não temos nada, porque tivemos que pressionar as vendas deste produto. O armazém resistiu à intempérie, as estufas não. No entanto, já conseguiu reconstruir uma, mas na agricultura não há certezas e quando o tempo não ajuda, é difícil ter lucro. Isto era uma estrutura para durar 15 ou 20 anos, né, a parte da estrutura, e 6 em 6 anos ou 7 em 7 anos tinha-se que mudar o plástico, mas neste caso foi tudo partido. Calculo que ia à volta de 30 mil euros. O caso de Paulo Maria foi diferente. Era a cultura do tomate em modo hidropónico que ocupava os 10 hectares que tinha em produção. Na altura da intempérie, a exploração estava na fase de limpeza de uma campanha para outra. O tomate deveria ter sido semeado no princípio de janeiro, mas o vento trocou-lhe as voltas. Na totalidade da nossa exploração, dos 10 hectares nós não tínhamos 1 metro quadrado para plantar uma planta, portanto ficou completamente tudo destruído, com graus, umas a 100%, outras a 80%, outras a 30%, outras a 50%, mas não havia uma estrutura, uma unidade de produção que pudéssemos dizer, olha, esta dá para plantarmos aqui algumas plantas.
Quase 3 meses depois, Paulo Maria conseguiu recuperar cerca de 4 hectares de estufa e produzir o que lhe é possível, porque depois da intempérie não houve tempo para baixar os braços. As equipas de reconstrução não conseguiam dar resposta a todos os pedidos. Com alguma formação e força de vontade, conseguiu-se arranjar uma solução. De certa forma ficamos sem trabalho, que seria o trabalho normal se nada tivesse acontecido. Os primeiros dias de janeiro os trabalhadores andariam a plantar as plantas e tudo normal. Portanto, perante o que aconteceu, os trabalhadores deixaram de ter esse trabalho. O único trabalho que nós tínhamos para fazer era a limpeza, os plásticos para a reciclagem, os ferros para a reciclagem e mandar vir ferros novos para repor toda o que era possível recuperar, portanto, recuperar a estufa. Os viveiros da Silveira também não escaparam à destruição. Plásticos e estruturas cederam com as rajadas. A resposta foi rápida. Dia 24 de dezembro, as reparações começaram a ser feitas. Sim, a nossa preocupação de imediato foi salvar o que se podia salvar e foi, claro, meter mãos à obra e de imediato conseguir reparar todas as zonas que nos pudessem dar alguma estabilidade em termos de produção e de conseguir controlar tudo o que estava dentro do viveiro e que era recuperável, obviamente. Chegam a produzir entre 90 a 100 milhões de plantas por ano e o principal mercado é a Galiza. A luta contra o tempo foi vencida. Ainda há coisas por reparar, mas o pior foi evitado. E mesmo a produção que tinham para o Oeste não ficou totalmente perdida. As pessoas realmente tiveram um espírito muito grande de entreajuda e conseguiram rapidamente colocar mãos no trabalho, conseguir recuperar muita estufa, conseguir pelo menos fazer alguma coisa ainda esta campanha. Isso, claro, para nós também foi muito importante porque nos faz escoar as nossas plantas também. Foi o que aconteceu com José Firmino. As estufas de 12 anos e ainda de madeira permitiram que, com a ajuda de familiares, conseguisse recuperar a maior parte do hectare que tem em produção. Nós queríamos recuperar isto para a próxima campanha, para esta campanha que foi plantações agora de fevereiro, janeiro, fevereiro, o que está feito, está feito. A próxima nós queríamos recuperar e para plantarmos na próxima campanha, que há de ser ali para junho, porque há uns anos esta parte tem sido a segunda campanha, plantações de junho para estarmos a produzir em setembro e outubro, que tem sido a mais-valia dos produtores da região oeste na produção de tomates. O motivo? O clima favorável desta zona. Por enquanto, as estufas de metal mantêm-se no chão, mas até ao verão conta ter tudo como antes. Faz parte do primeiro grupo de 45 agricultores que já têm contrato que dá acesso ao apoio financeiro. E como diz o ditado, casa roubada, trancas à porta. Vamos ter que trabalhar um bocadinho mais na parte de fazer as estruturas com mais resistência, com mais travamentos e depois vamos ter que trabalhar e na parte dos seguros vamos ver se conseguimos fazer com que as estruturas, pelo menos as estruturas de metal mais recentes, consigam fazer um trabalho em conjunto entre o Ministério e as associações da região, trabalhamos nos seguros. Esta é talvez a história mais impressionante. São conhecidos como os Gêmeos. Durante 3 anos, Vítor e Carlos Gonçalves lutaram para que 18 parcelas dessem lugar a 7 hectares de terreno. O investimento de 1,5 milhão de euros estava em produção somente há 5 meses. Fizemos a primeira plantação a 18 de julho, e foi o ciclo da planta foi até dezembro, até 15 de dezembro, 20 de dezembro, foi o ciclo da planta e pronto, agora a planta ainda estava de pé, estávamos na parte das limpezas, para voltar a plantar a 10 de janeiro. Primeira quinzena de janeiro era para voltar a plantar tudo de novo. Venderam